Aos 78 anos, mudei-me para os Pinheiros, em busca de conexão e simplicidade, apenas para descobrir que os maiores arrependimentos, muitas vezes, perduram nas relações não concretizadas que consideramos garantidas. Enquanto estou sentado no ensolarado pátio da comunidade de aposentados Pines, frequentemente reflito sobre o turbilhão de emoções que acompanhou minha decisão de me mudar para cá. Aos 78 anos, pensei que essa transição seria uma escolha sábia, simplificando minha vida e permitindo que eu cultivasse conexões com outros da minha faixa etária. Fui recebido com otimismo, com a perspectiva de novas amizades, atividades envolventes e um ambiente de apoio. No entanto, à medida que os dias se transformaram em semanas, comecei a notar uma justaposição de alegre antecipação e um subtexto de arrependimento que começou a pesar em meu coração. Percebi que, embora a escolha de residir em um lar para aposentados parecesse prática, ela também abriu a porta para muitas lutas ocultas, em particular a saudade de amizades que há muito negligenciei enquanto estava envolvido nas demandas da minha carreira anterior como assistente social. Borbulhando ao meu lado estava Frank, meu vizinho animado, cujas aventuras na vida só recentemente se tornaram sombrias devido ao seu isolamento. Frequentemente compartilhamos risadas sob suas camisas havaianas vibrantes, mas sob esse exterior brincalhão, Frank luta com a distância de sua vida anterior, repleta das ruas movimentadas de sua cidade amada. Troquei o som dos táxis buzinando pelo suave murmúrio das noites de bingo antigas. Ele brinca, mas ao olhar sonhador para a planta em vaso na nossa área comum, vejo a sombra do arrependimento passar por seus olhos. Ele se abriu comigo numa tarde sobre suas preocupações, confessando que, embora também esperasse abraçar este novo capítulo, nunca percebeu o quanto sentiria falta do pulso da vida que antes o fazia prosperar. Observar Frank me lembrou da importância de permanecer conectado com nossas paixões, mesmo quando as circunstâncias da vida sugerem que devemos desacelerar. Então a Mabel, cuja disposição vibrante oferece um calor reconfortante, como uma xícara de chá de camomila recém-preparado. Com seus cachos encantadores e vestidos florais, ela parece irradiar alegria, mas também carrega o peso de decisões não tomadas. Mabel se confidenciou a mim um dia sobre sua luta para socializar após a recente perda do marido. Eu sempre pensei que haveria tempo, disse ela, sua voz tingida de arrependimento. Eu assenti, lembrando das inúmeras oportunidades que ambos permitimos escorregar entre nossos dedos. A história dela serve como um belo, mas agridoce, lembrete de como é essencial ser proativo em nutrir relacionamentos. A vida não espera que estejamos prontos, ela continua a avançar, muitas vezes nos deixando a lidar com o que poderia ter sido se apenas tivéssemos feito uma ligação ou saído de nossa zona de conforto. Em meus próprios momentos silenciosos, refleti sobre os 6 arrependimentos pessoais que se infiltraram na minha consciência desde que me mudei para cá. O primeiro é o arrependimento de não ter dado prioridade aos relacionamentos mais cedo. Penso nas reuniões familiares que perdi enquanto estava completamente imerso na minha carreira e na minha crença de que o trabalho árduo era necessário para a realização pessoal. Agora, percebo que muitas vezes eram os momentos suaves passados com entes queridos e não as conquistas, que traziam as alegrias mais profundas. Prometi mudar isso. Comecei a agendar almoços semanais com os novos amigos que fiz aqui, os jovens coordenadores de atividades frequentemente brincando comigo sobre minha escolha de renunciar ao macarrão com queijo em favor de um mix de vegetais. Isso se transforma em risadas em vez de tristeza, uma maneira de recuperar o que uma vez deixei passar. Às vezes, me pego arrependendo da decisão de permanecer passivo, quando o isolamento começou a se agarrar ao meu coração, como era em torno de uma árvore. Foi muito fácil recuar para a solidão em vez de me conectar, mas a cada conversa leve que compartilho com Frank, ou as conversas encantadoras com Mabel sobre nossos livros favoritos, sou lembrado da capacitação que vem através do engajamento intencional. Comecei a encorajar os outros também, incentivando-os a romper seus silos. Mabel começou a organizar chás, e Frank recentemente se inscreveu na aula de fotografia que tinha permanecido como um pensamento em sua mente por meses.
Sinto um renovado senso de propósito ao testemunhar essas pequenas, mas significativas mudanças se desdobrando ao nosso redor. No entanto, também venho à tona com o arrependimento vital, mas muitas vezes negligenciado. À medida que eu me estabelecia na minha nova rotina nos Pinheiros, logo comecei a enfrentar a profunda realidade da perda da independência. Uma sensação que se infiltrava mais do que eu esperava. Foram-se as decisões espontâneas que coloriam meu mundo. Em vez disso, encontrei-me adaptando a uma estrutura preordenada, ditada pelos horários e regras da comunidade. As escolhas diárias, uma vez fonte de empoderamento, agora pareciam limitadas. Lembro de uma manhã, a caminho do café da manhã, apenas para ser lembrado por uma placa de que o refeitório estaria fechado para reformas. A corrida longe do ideal, por bolinhos da cozinha comunitária, me recordou quão preciosas até mesmo pequenas decisões, como onde ou o que comer, haviam sido. Até prazeres simples, como saborear meu café da manhã no meu próprio tempo, foram retirados e substituídos por experiências coletivas e regimentadas. Foi uma revelação impactante, fazendo-me refletir sobre a importância da autonomia nos anos finais da vida. Refletindo sobre isso com a Mabel em uma tarde, enquanto ela arrumava flores frescas em nossa sala comum, pude ver a mesma realização surgindo nela. Parece que trocamos nossa independência por segurança, ela elucubrou, levemente perturbada. Não pude deixar de concordar. Nós duas entendíamos que não se tratava apenas de relocação geográfica. Essa era uma mudança monumental na maneira como nos envolvíamos com nossas vidas diariamente. Comecei a reconhecer que recuperar minha independência e a capacidade de tomar decisões, mesmo dentro dos limites dos Pinheiros, dependia de uma mudança de mentalidade, uma escolha ativa, de exercer controle onde eu pudesse. Comecei a encorajar outros residentes a cultivar suas rotinas, seja organizando uma noite de jogos ou simplesmente fazendo uma caminhada, para devolver um senso de agência pessoal aos seus dias. Esse ponto de virada ofereceu novas avenidas para o engajamento, transformando minha resignação silenciosa em uma narrativa florescente de autonomia. Frank, com suas camisas coloridas e espírito aventureiro, também ressoou com essa noção. Em uma ensolarada tarde, enquanto forreva antigos diários de viagem em seu cantinho aconchegante da sala, percebi como ele havia capturado com carinho momentos de seu passado. Você sabia que eu já percorri a Amazônia? Ele riu, o brilho em seus olhos iluminando sua idade. Mas então ele baixou a voz e compartilhou uma confissão sussurrada, revelando quão distante sua vida atual se sentia do emocionante risco de aventura que ele desejava. Sua casa, vibrante cidade cheia de energia pulsante, parecia mundos apartada da quietude estruturada dos Pinheiros. Essa era sua própria luta pessoal. Equilibrar o desejo de segurança com o anseio pela exploração. Percebemos que navegar por essa fase poderia encorajar uma maior latitude para a independência, se ousássemos reengajar com o mundo fora de nossa comunidade. Elaborando sobre a vitalidade da independência para Frank, sugeri pequenas excursões para explorar além dos muros dos Pinheiros, envolvendo todos que pudéssemos mobilizar. Uma jornada de fim de semana até aquela antiga trilha na natureza, a que está coberta de flores silvestres, poderia fazer maravilhas, sugeri animadamente. A empolgação surgia nos olhos de Frank e logo a ideia começou a se transformar em algo mais do que um plano, tornou-se um projeto. Com a habilidade organizacional de Mabel e a paixão de Frank pela fotografia, começamos a recuperar o controle sobre nossas vidas enquanto estrategizávamos uma aventura ao ar livre que nos conectava de volta à essência de quem éramos. Colaborar nesse projeto reacendeu nossa independência e fundimos nosso entusiasmo coletivo em ideias tangíveis, revigorando nossos espíritos e abraçando o conceito de que viver não termina com a relocação. À medida que os dias passavam, adaptar-se a esse novo fluxo de responsabilidade se tornou um processo de cura. Comecei a ajustar minha rotina diária. Levantava-me mais cedo para desfrutar de um café da manhã mais longo antes de me juntar a uma aula de yoga matinal com Mabel. E à tarde,
Levava meus dispositivos para o jardim de rosas, permitindo que meus pensamentos criativos fluíssem sem inibição enquanto eu dedicava cores à tela. Cada ato adquiria um significado mais profundo na esteira da minha anterior sensação de passividade, evoluindo para uma proclamação que desafiava o status quo. Através dessa lente de engajamento intencional, encontrei imenso consolo, desmontando lentamente o peso do arrependimento que se agarrava ao meu espírito como, à medida que as semanas passavam nos pines, comecei a notar algo que era ao mesmo tempo surpreendente e desanimador. Os fardos financeiros escondidos como sombras nos cantos de nossas vidas. Despesas inesperadas, esses convidados indesejados que poderiam arruinar uma reunião alegre, começaram a se fazer sentir entre nós. Percebi quantos dos meus amigos haviam entrado na casa de repouso com um lindo plano financeiro que agora estava sendo testado de maneiras que nunca antecipamos. Justamente outro dia, Frank compartilhou como havia sido abordado sobre os custos crescentes de medicamentos. Pensar que isso poderia ser um desafio para alguém com tanto entusiasmo pela vida era desalentador. Isso reforçou a necessidade de enfrentarmos essas realidades de frente, em vez de nos afastarmos, para que pudéssemos ajudar uns aos outros a navegar pelas águas turvas das finanças da aposentadoria. Lembro-me do rosto de Mabel enquanto ela olhava para seu orçamento, a testa franzida em concentração, ao perceber o quão próximos seus fundos estavam de se esgotar. "Oh, Eleanor", suspirou, seu vestido vibrante de repente parecendo menos colorido. "Fiz algumas contas ontem à noite e estou preocupada que eu tenha que reduzir meu suprimento de arranjos florais." Sua decepção ressoou em mim. Eu também enfrentei a realidade de despesas que não faziam parte do meu plano original. Os custos de serviços como transporte para compromissos, taxas atrasadas por atividades perdidas e cuidados de saúde adicionais, tudo isso soma-se surpreendentemente rápido. Era desanimador ver como esses custos ocultos podiam se infiltrar nos cantos de nossas vidas, compelindo-nos a reavaliar nossos gastos. Decidi comunicar isso a outros na comunidade. Talvez pudéssemos organizar um workshop financeiro para compartilhar recursos, ajudar uns aos outros a fazer orçamentos e desmistificar os custos ocultos que pareciam entrelaçados à vida de aposentadoria. E assim começou toda uma nova iniciativa nos Pines, que eu humorosamente denominei Quartas de Economia. A cada semana, nos reuníamos para compartilhar nossas experiências e conselhos, reunindo-nos em torno de uma mesa cheia de biscoitos e chá, trazendo vida aos nossos medos e fortalecendo-nos com insights. Frank frequentemente intervinha com uma história de suas viagens, sobre como o planejamento financeiro o salvara em inúmeras ocasiões, emprestando um tom leve às nossas sessões. Para mim, ficou claro que confrontar coletivamente nossas realidades financeiras transformou nosso sentimento de realização em um esforço comunitário. Compartilhar nossas economias pessoais não apenas reforçou o conhecimento de todos, mas também construiu laços comunitários mais profundos. Ao darmos esses passos para nos preparar para despesas imprevistas juntos, a preocupação iminente parecia um pouco menos assustadora, lembrando-nos do poder do apoio coletivo na recuperação de um senso de controle. No entanto, em meio ao enfrentamento dos custos duros da aposentadoria, um dos fardos emocionais mais significativos era o ato comovente de deixar para trás nossos lares outrora amados. Muitas vezes me peguei lembrando do meu charmoso chalé, adornado com violetas derramando-se pela varanda, a luz quente brilhando através das janelas como um abraço do universo. A simples alegria de me enroscar com um bom livro na minha poltrona favorita agora parecia um sonho distante. Lembro-me de estar na varanda dos Pines em uma noite, assistindo ao belo pôr do sol pintar traços dourados no horizonte e de repente sentir uma onda de melancolia me envolver. "Isto não é um lar", murmurei, quase envergonhada, enquanto lágrimas surgiam nos cantos dos meus olhos. Sentia falta dos cantos familiares e das memórias que haviam permeado as próprias paredes da minha antiga morada. Mabel percebeu minha dor naquela noite e logo compartilhamos histórias de nossos antigos lares. Com cada risada e confissão emocionada, forjamos um entendimento de que os custos emocionais eram uma grande parte dessa transição.
Conversamos sobre a importância de criar novas rotinas que mantivessem ecos de nossos eus passados. Sugeri que começássemos a infundir os pines com toques pessoais de nossos antigos lares, talvez pendurando fotos de nossas famílias em áreas comuns ou promovendo projetos de jardim comunitários que refletissem nossos jardins anteriores. Os olhos de Mabel brilharam a ideia. Em poucos dias, Frank juntou-se a nós, carregado de entusiasmo. Ele estava pronto para contribuir com obras de arte coloridas para alegrar os interiores. Nossos lares podiam ter mudado, mas poderíamos levar nossas memórias queridas e elementos. À medida que as semanas passavam, o espírito de interconexão no Pines começou a florescer. Instintivamente, reconhecemos que enfrentar nossas inseguranças juntos promovia resiliência em meio aos desafios da transição. Em uma quarta-feira, enquanto conversava com Frank e Mabel sobre planos para as atividades futuras, revelei minha luta pessoal com sentimentos de isolamento. Você sabe, para alguém que viveu uma vida tão ativa, o silêncio aqui pode ser ensurdecedor às vezes, confessei. Frank acenou vigorosamente, sua vibrante camisa havaiana se movendo com sua sinceridade. Eu costumava estar rodeado de pessoas em todos os lugares. Agora, às vezes, sinto que estou gritando no vazio. Todos compartilhamos sorrisos compreensivos e o que começou como um reconhecimento de nossos sentimentos se transformou em um impulso galvanizador para canalizar nossa energia na criação de novas conexões que nos elevassem acima da solidão. O que me impressionou a seguir foi quantos residentes estavam guardados em seus quartos, hesitantes em sair e abraçar a comunidade ao seu redor. Isso me lembrou de fios de tecido que ainda não foram costurados, cada um vibrante à sua maneira, mas faltando as costuras que poderiam tecer desenhos intrincados de união. Com uma nova motivação, propus uma iniciativa chamada Domingos Sociais, onde os residentes poderiam participar de diversas atividades, como aulas de dança, sessões de artesanato ou conversas informais com café a cada semana. Lembro-me vividamente do primeiro domingo em que nos reunimos para compartilhar histórias de nossa infância, rindo e relembrando os tempos mais simples da vida. No meio do humor, vi que cada relato sincero se tornava um fio que nos unia mais. Cada participante não apenas compartilhou risadas, mas também revelou camadas de suas vidas que permaneceram ocultas por tempo demais. Uma amizade improvisada floresceu naquela primeira xícara de café, quando Marjorie, uma senhora quieta do corredor, se abriu para Mabel sobre seu amor pela culinária. Eu adoraria ensinar uma aula algum dia, ela sussurrou, suas bochechas corando de excitação. Essa simples centelha levou a nossa primeira festa de confeitaria, onde testemunhamos a mágica da colaboração. Farinha flutuando no ar, risadinhas fluindo livremente e o aroma de produtos recém-assados pairando pelos corredores. Tornou-se um ponto focal vibrante, atraindo até os residentes mais tímidos para fora de suas conchas enquanto mexíamos a massa e compartilhávamos receitas. A cada mês, aqueles domingos se transformaram em plataformas vibrantes para a conexão, construindo amizades sólidas que irradiavam pela nossa comunidade, com vozes repletas de risadas, sabedoria e um novo propósito. No entanto, não era apenas a paixão por confeitaria ou dança que nos unia. Logo percebemos o poder surpreendente da vulnerabilidade compartilhada, um caminho tocante que leva a conexões mais profundas. Após uma sessão particularmente impactante discutindo nossos medos e esperanças, Frank, com seus olhos brilhantes ligeiramente umedecidos, compartilhou sinceramente: "Eu não pensei que encontraria alegria novamente depois de deixar minha casa." Sua honestidade tocou a todos presentes, revelando que cada um de nós tinha caminhos interligados tecidos em dor e risadas. A importância da compaixão emergiu como um fio que nos conectava uns aos outros. Enquanto estávamos juntos nessa experiência compartilhada, tornou-se evidente que enfrentar nosso isolamento abertamente transformava nossa compreensão sobre amizade e comunidade, uma nova camada de solidariedade construída dentro de nós. Certa noite, percebi como nossa dinâmica havia mudado. Não éramos mais apenas residentes coexistindo no Pines.
Éramos amigos e membros da comunidade, envolvidos em uma jornada mútua. Celebrar aniversários, compartilhar histórias, abraçar projetos de jardinagem comunitária e dedicar tempo a iniciativas de artesanato nos proporcionava uma alegria significativa. Assim como as fotografias aventureiras de Frank costumavam capturar o mundo, nossos laços crescentes iluminavam um mundo vibrante dentro do lar de idosos. Era como se cada refeição compartilhada, risada e momento abraçado nos moldassem uma família, entrelaçada em nossa história, dedicada uns aos outros. Essa profundidade revelou que diminuir o isolamento significava cultivar conexões e comunidade, transformando o Pines em um lugar de calor e ressonância. Pode ser fácil esquecer que a alegria está profundamente enraizada na colaboração e no apoio, especialmente em novos ambientes. Enquanto refletia sobre as experiências significativas que criamos, senti-me empoderado para enfatizar